Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e tô aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. Bom, o tema de hoje é por que será que algumas pessoas conseguem gabaritar químicas e outras não? Muito bem. Bom, eu fiz uma listinha de algumas coisas que quem gabarita química faz e quem não gabarita deixa de fazer. Por quê? Pra mostrar que uns são mais legais que os outros? Não, né? Pra gente achar coisas, pontos que parecem simples e óbvios, mas que vão fazer toda a diferença quando se trata de acertar as questões no vestibular. Muito bem. Cacaso, qual é a primeira coisa que você acha dessa lista de coisas que as pessoas que querem gabaritar química devem fazer? Bom, a primeira coisa é organização e planejamento. Ai, Cacaso, você me fala isso todo santo dia e vou continuar falando pro resto da vida. Por quê? A gente tem que ter o planejamento e a organização, tanto de tempo quanto de espaço. Cacaso do céu, você já me disse que eu preciso pegar o conteúdo completo que eu tenho a estudar, dividir separadamente nas semanas que eu tenho até um pouco antes do vestibular. Me falou também que eu preciso organizar o meu dia, nem que seja um planejamento curtinho de acordei, o que eu tenho pra fazer? Eu tenho isso pra fazer. E você já me disse tudo isso. Muito bem. Ó, checklist perfeito. Lembrou de tudo certinho. Organização, então, o que a gente tem que fazer? Ah, aposto que você lembra. A gente tem que se organizar em terminar uma tarefa de fato para começar outra. É muito importante para que a gente não tenha aquele hábito horrendo de tô aqui estudando tal coisa. Aí tudo bem, dentro do meu planejamento eu termino às 15 horas. Ah, deu 15 horas, eu vou parar. Aí você deixa ali e abre outro caderno aqui de outra disciplina. E aí, no fim, acaba que fica por dia 4, 5, 6, 7 cadernos abertos, tudo a maior bagunça, tem ficha grudada até no teto e a gente não sabe exatamente onde está cada coisa, né? Então a organização do espaço também é extremamente importante. Qual é a terceira coisa que eu vejo assim, nossa, de praxe, sempre eu vejo a diferença clara entre a galera que manda muito bem e a galera que não manda tão bem. É muito claro pra mim que a galera que manda muito bem não tem medo da situação ajuda. Nem no sentido de estou com dificuldade e vou pedir ajuda. Então, de saber onde pedir ajuda, saber quando pedir ajuda, porque a ajuda não deve ser pedida só quando você chega naquele limite, naquela saturação, naquele máximo seu, né? A sua ajuda tem que ser pedida quando acho que eu tô engripando aqui. Eu vou continuar só pra ver se eu tô mesmo tendo essa dificuldade. Putz, tô com essa dificuldade, velho. Então não passa 5 dias estudando aquilo até você falar, puta, não aguento mais olhar química orgânica. Porque eu já cheguei no meu limite, passei 2 semanas vendo isso, não aguento mais. Por quê? Pode ser a pessoa mais legal do universo, pode ser o amor da sua vida tentando explicar orgânica pra você. Você vai olhar pra cara da pessoa e falar, ai, que chato, lá vem a cadeia carbônica, sabe? Chegou no limite, você não aguenta mais olhar para aquilo. E aí a gente tem um grande problema quando isso acontece. Porque quando isso acontecer com você, você vai criar tantos bloqueios emocionais e psicológicos também, porque achando que aquilo não é pra você e começa a se martirizar. Bom, tantas coisas vão estar bloqueando o seu conhecimento que no fim vai ser muito pior do que se você falasse acho que eu tô com dificuldade, vou terminar de ver essa videoaula. Acho que eu não entendi não. Caso, não tô entendendo isso, velho, acho que não tá rolando. Será que é isso mesmo? Será que eu tô com dificuldade nisso? Ou será que é algum conhecimento prévio que eu não tenho? Então você pediu ajuda antes de chegar naquele máximo, sabe? Isso é extremamente importante, velho, saber
quando pedir ajuda e saber onde pedir ajuda. Não adianta você chegar ali na banquinha de jornal pro jornaleiro e falar, velho, tô com dificuldade na questão de termoquímica. Ele vai olhar e vai falar, que bom pra você, né? Tipo, sabe, saber pra quem pedir ajuda e que horas pedir ajuda é essencial, é muito importante. E a outra face da moeda ajuda, né? Além de pedir ajuda, as pessoas que mandam muito bem nas disciplinas são aquelas que não têm medo de ajudar. Ah, Cacaso, mas você tá me falando que eu vou ajudar concorrente meu? Estou falando que você vai ajudar concorrente seu. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende, isso tá provado, né, na psicologia, a gente aprende muito mais, a gente aprende 90% a mais quando a gente ensina alguém. Então, você vai estar ajudando alguém, mas aquela informação e aquele conhecimento vai ficar muito mais sólido em você, muito mais firme em você, muito mais bem construído, com conexões muito melhores. Então, ajudando ao outro, todo mundo sai ganhando. O outro sai ganhando porque entendeu. Você sai ganhando porque você entendeu muito mais, você solidificou aquele conhecimento. Então, a ajuda, em todos os sentidos, é sempre muito importante. É uma das diferenças mais gritantes que eu vejo, né, entre as pessoas que mandam muito bem e as pessoas que não mandam muito bem. As pessoas que mandam muito bem não têm medo de pedir ajuda, sabem onde e quando pedir ajuda e não têm medo de ajudar. Necessariamente porque elas são extremamente bondosas de coração e altruísta também. Também é verdade. Mas, principalmente porque elas aprendem com uma qualidade muito maior. Parece egoísta, sabe? Igual quando a gente fala, cara, será que eu faço caridade porque eu realmente quero ajudar o outro? Ou será que eu faço caridade porque ajudando ao outro eu me sinto bem? Quantas vezes eu já não pensei nisso, né? Mas no fim, veja que coisa legal. Ajudando ao outro, independente de sendo pela visão egoísta, entre aspas, bem entre aspas, hein, gente? Pela visão egoísta, ou sendo pela visão do altruísmo puro, 100% puro, todo mundo sai ganhando. Cara, isso é fantástico. Por favor, entendam isso, porque a galera que entende isso com muito mais rapidez e, portanto, pede ajuda e ajuda com muito mais facilidade, aprende, ó, muito melhor. Muito melhor. Então, é uma coisa assim que eu acho fantástica e gritante de diferença entre a galera que manda muito bem e a galera que não manda tão bem. Beleza? Outro ponto de diferença entre os gabaritudos e os não gabaritudos. Sabe qual é? Aquela história de... eu entendi isso daqui, e entendi bem. Olha que rápido, entendi isso apenas assistindo a videoaula, tanto que eu fiz 3 exercícios e acertei os 3. Vou para a próxima matéria. Ixi, você fez 3 exercícios. Bom, ótimo que você tenha entendido muito bem, né? Isso é fantástico, que bom, você tem facilidade nisso. Mas aproveita que você entendeu assim e faz mais do que 3 exercícios, sabe? Não contenta com um pouco. Põe pra rachar mesmo, faz 15 exercícios, sabe? A quantidade de exercício vai fazer você ter segurança, aplicação prática daquele conhecimento que ficou só na teoria quando você assistiu a videoaula. E você também treina as linguagens, porque uma coisa que é muito importante na hora da gente fazer um vestibular é a gente conhecer a linguagem do vestibular. Bom, isso já está intimamente ligado a
quarta coisa que eu tenho listada sobre a diferença entre as pessoas que mandam muito bem e as que não mandam tão bem assim, que é o treino. Meu, você quer correr uma maratona, eu já disse isso pra vocês. Não se contente em treinar corrida de 100 metros. Claro, você vai fazer uma maratona por dia pra treinar? Claro que não, né, gente? Nenhuma maratonista, bom, nenhum é mentira, mas assim, a maioria dos maratonistas não faz uma maratona por dia. Por tempo, por condicionamento físico, por N motivos. Mas você vai deixar pra correr a maratona só no dia? Não, né? As pessoas fazem maratonas aí bimestralmente, mensalmente. Então, não é pra você fazer como se fosse no dia todos os dias, mas não é pra deixar pra ser sua primeira ou segunda experiência o dia do vestibular, entende? O dia do vestibular tem que ser algo que não seja novo pra você. Por quê? Você vai estar num ambiente que já é novo pra você. Você vai estar naquele silêncio que incomoda. Que o silêncio geralmente é novo pra gente, porque por mais silenciosa que é a nossa casa, sempre tem uma moto passando na rua, sempre tem nosso cachorro, gato, né, latindo, miando, sempre tem nossos pais ou colegas de república, ou amigos passando, ou nossos irmãos passando no corredor ou no cômodo do lado, uma TV ligada, um celular que toca, um telefone que toca, entende? E aí no dia do vestibular é aquele silêncio, então o silêncio já é novo, já vai te incomodar. Num ambiente que você não conhece ninguém. Por mais que a gente fale que não, tem alguém que a gente conheça, mesmo que a gente não pode ver a pessoa, traz um conforto, né? E você não, e a probabilidade de você estar na mesma turma, na mesma sala que alguém que você conhece é muito pequena. Então, é tudo muito novo. Não deixa que a prova do vestibular ou do Enem seja nova. Já tem aquela linguagem incorporada. Até porque o treino também, não só tirar esse gostinho do novo, também vai fazer você conhecer a linguagem de cada prova. Por que eu tô falando isso? Meu, teve uma época que a gente até tava zoando, né, entre os professores. Nossa, como a FUVEST tá imitando o Enem. Porque teve uma época, uma épocazinha, que foi de 2013, 14, 15, mais ou menos. Principalmente 13 e 14. Que a FUVEST estava muito parecida com o Enem. Então você pegava as provas, se você lesse, assim, ó, as questões, você, sem o título, recortasse tudo e colasse numa prova só, você mal ia saber qual questão era do quê, de qual prova. Porque a linguagem das duas estava muito parecida. Atualmente voltou a se distanciar um pouquinho mais de novo. E a FUVEST voltou a ser um pouquinho mais lógico-matemático. E o Enem voltou a ser, aliás, nunca deixou de ser, mas continua no sistema mais linguístico, mais contextualizado, com mais texto. Então, elas voltaram a ter linguagens diferentes. As linguagens mudam enquanto prova, ou seja, da Unicamp para a Unesp, para a FUVEST, para o Enem e para as federais que ainda tem prova, tipo o Instituto Federal tem prova ainda, quanto pelo tempo, né? O tempo no sentido de a época, né? Igual eu disse, em 2013, 14 tinha uma pegada e aí voltou a ter a pegada anterior. Então as linguagens mudam de acordo com a época, assim como a gente muda de linguagem devido à época da nossa vida, né? Então é muito importante conhecer essa linguagem que cada uma das provas tem, que cada um dos examinadores, né, conjuntos de examinadores de cada prova vai ter. Cada olhar de cada prova, cada foco de cada prova, né? E também quanto aos treinos dos conteúdos, né? Porque por mais que a gente fale que não, tem alguns conteúdos que caem com mais frequência e outros com menos. Ah, por isso eu só preciso estudar o que cai com mais frequência, né, Cacaso? Não.
pelo amor dos deuses, não estude só o que cai com frequência. Porque assim, de 10 questões que tem de química, umas 3 ou 4, 5, né? Mais ou menos, metade. Talvez um pouquinho mais, dependendo do ano, são dos conteúdos que mais caem. Mas tem a outra parte que é de diversos, né? Então, se você estudar só o que mais cai, você vai só saber metade das coisas. Faz isso não, por favor. Bom, mas por que então, Cacasa, eu tenho que saber o que mais cai? Bom, sabendo que aquilo cai com muito mais frequência, é lógico que a gente vai ter um cuidado muito maior, um carinho e, santa orgânica, né? A gente vai reverenciar, não, mas estudar com um amor maior, né? Com um cuidado maior, entende? Então é muito importante, eu não me aguento quando eu faço essas bobeiras. Mas orgânica, por exemplo, é uma coisa que cai todo ano. Não existiu um ano que não caiu nada de orgânica, né? Os anos que a gente falou, nossa, que estranho, na primeira fase não caiu muita orgânica, só caiu um textinho lá que tinha a ver com orgânica, mas tal. Na segunda fase caiu orgânica, então, né, tipo, cuidado, orgânica cai. Mas não estude só orgânica. Bom, então os treinos servem pra isso. Outra coisa que é muito gritante na diferença entre quem manda bem e quem não manda bem é o autoconhecimento. É que quando eu falo isso me parece tão autoajuda, sabe? Mas eu tô falando sério, o conhecimento de si mesmo, quanto suas emoções de uma forma geral, quanto sua autocrítica, ela precisa existir. Porque você não pode achar que você é o senhor detentor de todo o conhecimento do universo e, tipo, de repente, né? Com certeza, do todo o universo não é. Então, assim, não pode ser esse extremo de autocrítica, de achar que é o maioral. E também não pode ser o outro extremo da autocrítica de que eu sou um lixo porque eu não consigo entender tal coisa. Mas precisa ter autocrítica essencialmente para saber seus pontos positivos e seus pontos negativos. O que você tem que melhorar, que são seus pontos negativos, e por onde você caminha com mais segurança, que são seus pontos positivos. Sacou? A importância da autocrítica, a importância do autoconhecimento? Legal. Outra coisa que é essencial do autoconhecimento, que eu vejo assim que também é muito importante, até como exemplo daqui a pouco eu conto, é na questão do nervoso, de saber lidar com os seus próprios sentimentos que podem atrapalhar. Mas é só nervoso que eu preciso lidar? Eu não sou uma pessoa nervosa, assim, que tem aquele nervoso, não. É o sentido de ter medo na hora da prova, medo da prova, medo da questão, medo de errar. E saber lidar com ele. É importante, se a gente não tiver medo nenhum, também, a gente não presta tanta atenção, entende? Tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Ficar feliz demais. Acertei uma questão, vou dar festa e esquece o vestibular. Aí também não, né? Tipo, você tem que saber a sua felicidade, mas tem que ser, né, o equilíbrio. Tem que saber também como lidar com o nervosismo da prova. Eu, particularmente, até hoje, quando eu sento pra fazer prova, você vai ver eu nervosa. Talvez não tremendo de medo, nervoso, não sei o que, mas eu nervosa, assim, um pouquinho. Ai, meu Deus, a prova, né? Então, é comum e é bom saber lidar com isso. Então são todas essas emoções na hora da prova que são importantes de você saber lidar. Outra coisa que é importante você saber lidar, e não é só na hora da prova, aí é ao longo do processo todo de estudo, é o saber lidar com as suas emoções e os seus pensamentos, enquanto não sair brisando, pensando em outras coisas e perder o foco e a atenção, ou ficar muito feliz porque tal coisa aconteceu e nem conseguir prestar atenção, né? Ou ficar muito triste porque alguma coisa aconteceu e não conseguir prestar atenção. Saber lidar com tudo isso
é extremamente essencial, e as pessoas que se autoconhecem com mais profundidade, eu vejo que conseguem aprender muito mais coisa, muito, porque sabem quando elas precisam de ajuda, elas sabem como lidar com as suas frustrações de não conseguir fazer tal exercício, de não conseguir entender, de ter dificuldade, e consegue lidar com as suas felicidades, consegue comemorar cada vitória pequena, cada passo, né? Porque é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, tipo, saber o que tem no topo da escada, mas também é muito importante a cada degrau que a gente sobe comemorar. E a cada andar que a gente chega, comemorar de uma forma mais entregue, entende? Porque, ai, Cacás, você tá falando pra eu comemorar que eu entendi decaimento radioativo? Tô falando pra você comemorar isso. Não é por isso que você vai dar uma festa, uma balada, porque você entendeu decaimento radioativo. Mas eu tô falando que você tem que se sentir satisfeita e feliz com você mesma porque você tá entendendo isso, né? Então cada vitória, cada degrau que você sobe tem que te dar uma sensação de, puxa, eu consigo, puxa, olha que legal, eu até tive dificuldade, mas eu consegui entender isso, entendeu? Então é muito, 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 muito importante comemorar as nossas pequenas vitórias também. Outra coisa que a galera que sabe, se autoconhece muito bem é saber suas fraquezas. Então sabe que aquilo eu vou ter mais dificuldade, vou inclusive no meu planejamento separar um tempinho a mais para isso, porque provavelmente eu vou ter um pouco de dificuldade porque envolve muita leitura de texto. E ai, nossa, eu tenho problema com leitura de texto, sabe? Ou senão eu vou separar um tempinho maior porque é uma parte que envolve muito cálculo e eu vou provavelmente ter dificuldade com isso, porque se eu tenho dificuldade com cálculo, eu vou ter dificuldade com isso, entende? Então se conhecer muito bem faz o seu planejamento estar mais alinhado e o caminho que você traçou, você sabe um pouquinho mais como serão suas dificuldades, o que você vai encontrar no caminho. Com isso você consegue separar o seu tempo de uma maneira mais satisfatória. Nossa, Cacaso, então quer dizer que eu tenho que saber tudo isso? Parece tanta coisa. Cara, parece mesmo tanta coisa, e realmente é bastante coisa. Mas a questão é que você não precisa ficar desesperado, entende? O mundo não vai acabar. Acalma o coração. Tudo vai ficar bem. Nossa, me senti agora a psicóloga, né? Mas assim, no sentido de que, mano, se você se desesperar achando que é muita coisa, vai ser muito difícil você lidar. Mas pode reparar, tudo que eu falei são coisas tão pequenas. Parece que é só você fazer um planejamento. Parece que é só você conhecer a você mesmo. Saber como lidar com o seu sentimental, com as suas emoções, seus pensamentos. Parece que é só você terminar uma tarefa e arrumar o que você estava fazendo e começar uma nova tarefa. Parece que é só você pode até ser tímido, mas não ter medo de pedir ajuda. Parece que é só você não ter medo de ajudar o outro. Parece que é só, sabe? Só que esses muitos coisinhas pequenininhas juntas vão criar uma fortaleza dentro de você, que é muito importante, né? Uma coisa que eu até tava esquecendo de dizer, nossa, que isso é essencial também, é o hábito. Tava hoje, inclusive, conversando com uma moça do Instagram que já até passou no vestibular e que ela tava contando como organizou o seu horário biológico. Ai, graças a Deus eu nunca tive problema com isso. Mas ela teve que criar o hábito. Ela não tinha o hábito de acordar cedo e dormir cedo. Ela tinha o hábito, como ela descreve mesmo no Instagram, de dormir 4 horas da manhã. E aí ela começou a se forçar a sempre acordar às 8 horas da manhã. E aí o que aconteceu? Começou a dar mais sono, dar sono mais cedo nela. Ela criou o hábito de dormir às 10 e acordar às 8. Por quê?
porque o próprio corpo pediu. Ela acordou às 8 e se forçou a não dormir de dia. E aí ela fez como dava. Ela começou do jeito que dava. Ela conseguia dormir mais cedo? Não, porque ela tava pilhada, ela tava sem sono. Então tudo bem. Não dá pra eu dormir mais cedo, não adianta eu ficar na cama rolando. Mas ela ao mesmo tempo falou, então tá bom, então eu vou jogar do lado que dá. Eu tenho que acordar às 8, eu vou acordar. Mesmo que eu fique cansada durante o dia. E o próprio cansaço fez aos poucos ela ir organizando o seu horário biológico. Então criar esse hábito, essa rotina é muito importante para você ter um bom rendimento, né? Tenha hábitos saudáveis, tenha uma rotina de estudos. Isso faz parte da sua organização e planejamento, para que você tenha saúde, para que você tenha uma qualidade de sono, para que você tenha um momento de alimentação adequada. Nossa, que careta que você tá hoje, Cacaso. Não, só tô falando que é muito importante se cuidar também. Que o mundo, infelizmente, não pode girar em torno de um aspecto só. E por outro lado, que bom, eu adoro comer e adoro trabalhar, entende? São momentos diferentes, prazeres diferentes. Então, tome cuidado para que o seu planejamento contemple isso e não comece forçando a situação. Começa a acomodar e a própria situação vai se ajeitando, seu próprio corpo vai se ajeitando. Tudo bem, não se apresse, mas também não deixe passar, né? Não seja um extremo ou outro. Uma coisa que eu tava conversando hoje com uma aluna é que, cara, também não ache que o tempo e que esse momento de vida seja extremamente cruel com você e que tá tudo um lixo e que nada vai dar certo. Meu, acho que foi a época que eu mais cresci enquanto ser humano, que mais me autoconheci, que mais descobri como eu rendo no trabalho e nos estudos. Então, assim, foi uma época muito importante pra mim e eu até... Às vezes as pessoas falam que eu sou extremamente saudosa, né, no sentido de saudade dessa época, porque realmente foi uma época muito boa pra mim, sabe? E aí eu falo isso porque é a época que eu mais gosto de trabalhar com os meus alunos. É uma época que eu acho que vocês estão fantasticamente abertos para novos conhecimentos, para novas visões de mundo, para se autoconhecer, para conhecer ao outro. Então, que vocês estão com uma coragem diferente. Então, não deixa isso morrer. Aproveita essa época para fazer amigo. Aproveita para saber quais são os amigos que vão te ajudar. Aproveita essa coragem para não ter medo de pedir ajuda, para não ter medo de ajudar o outro. Aproveita tudo isso que você tem nessa época. Claro, também foi a época que eu e que muita gente mais tem. Ai, não é surto, mas sabe aquelas angústias, aquelas coisas, aqueles conflitos. E é óbvio, quando a gente se conhece melhor, a gente cria um monte de outros questionamentos. Quando a gente descobre nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, a gente fica numa autocrítica, né? Então, tá tudo bem também nossos momentos de crise. Acolha eles. Cada crise, cada dor, cada angústia é a sinalização de alguma coisa. Não deixe isso passar, né? Também não deixe isso tomar conta de você sem você entender o porquê. As crises existem. O importante é, a vida tá trazendo um limão. Ai, não aguento mais falar de limão. Eu falo quase todo dia também, né? A vida tá te trazendo um limão. O que você vai fazer com ele, né? Então saiba o que fazer com ele. Dê uma utilidade nova. Eu não sei o que fazer com os meus conflitos. Mas eu sei que do jeito que tá, não tá bom. Então vamos pedir ajuda. Peça ajuda, né? É uma época muito boa, velho. Não deixe passar. Não se sinta
peixe fora d'água, não se sinta pertencente. É a época que eu mais fiz amigos, que eu mais me rodeei de gente incrível, que eu carrego até hoje na minha vida. Então, aproveite, sinta-se. Uma coisa muito, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sinta-se pertencente a um grupo, necessariamente uma turma, uma sala de aula, um quadradinho com 4 paredes que ali tá escrito turma tal. Não é essa turma que eu tô falando. Eu tô falando turma de galera, de comunidade, de povo, né? Essa turma. Ache uma galerinha que esteja na mesma pegada que você, que esteja a fim de estudar, que ajude um ao outro. Quando a gente pede ajuda, a gente ajuda a nós mesmos, porque pediu ajuda e vai ganhar essa ajuda. Mas ajuda o outro. Ajuda o outro porque quando o outro explica pra gente, ele vai estar entendendo melhor. Ajuda o outro porque quando o outro nos ajuda, ele vai se sentir melhor. Entende? Quando eu peço ajuda pra alguma aluna minha, tipo, o que você faria? Me ajuda nisso aqui, o que você faria se eu te falasse isso? Eu acho que eu faria tal coisa. Quando eu pedi ajuda pra ela e apresentei tal coisa, ela teve que pensar pra me dar a resposta e ela se autoajudou também, entende? A ajuda é uma via de mão dupla. E eu não tô falando isso porque eu sou a deusa do altruísmo. Não é isso não, cara. Às vezes eu até me pego me questionando. Graças a Deus eu resolvi isso comigo mesma. No sentido de, será que eu ajudo as pessoas porque eu realmente quero ajudar? Porque eu quero ser altruísta? Porque eu quero ver o outro feliz? Ou eu ajudo o outro porque quando eu estou ajudando a outra pessoa, eu me sinto bem? E aí, sabe o que me falaram? Bom, e que diferença faz? Entende? Se ajudando ao outro, todo mundo sai beneficiado. Por que você tá tão em crise? Que diferença vai fazer? Se for por egoísmo, se for pra você se sentir bem, tá tudo bem também. Na verdade, a ajuda é tão de mão dupla que a gente mal consegue diferenciar. Então, não tenha medo de ajudar nem de pedir ajuda. É uma das coisas que eu vejo mais gritante em quem manda muito bem nas provas e quem não manda tão bem. Quem manda muito bem, a palavra ajuda e companheirismo é o que mais acompanha ela. Tanto quando ela precisa de ajuda, quanto quando ela ajuda alguém. Isso é essencial. E ter um entorno de pessoinhas que se ajudam, que ajudam mutuamente um ao outro, é extremamente importante. É extremamente benéfico. Então, não se isole só porque você tem concorrentes aí no mundo. Pelo contrário, fortaleça vocês uns aos outros, né? Então, é uma coisa assim que eu acho extremamente importante pra gente ter dentro da gente, né? Outra coisa. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, muito claro entre as pessoas que mandam muito bem e as que não mandam tão bem assim, é que as pessoas que mandam muito bem têm seu planejamento, se autoconhecem muito bem, então sabem que podem encontrar dificuldade nesse assunto, facilidade naquele lá e tudo mais. Sabe onde quer chegar, né? E sabe o caminho que vai fazer, esse é o nosso planejamento. Porém, não tá engessado, sabe? A gente tem a vantagem de quando a gente tá estudando em casa, sozinho, né? Ou até em sala de aula, mas no momento fora de sala de aula, quando a gente tá estudando, né? Não na aula, de não precisar manter um roteiro tintim por tintim, sabe? Porque às vezes, poxa, você teve facilidade naquilo lá que você achou que seria difícil pra você. Aceite isso, que bom, graças a Deus você teve facilidade. Por outro lado, você teve dificuldade numa outra coisa que você achou que seria fácil. E no fim, era mais difícil pra você por X motivo.
E tudo bem também. Então vamos ter um planejamento que consiga se adequar, que não seja engessado. O engessamento não, de tudo na vida não traz grandes contribuições, sabe? Ser rígido, que não muda por nada, cabeça dura, não é muito bom. Vai fazer com que a gente continue dando murro em ponta de faca e que no fim das contas a gente não consiga ter o jogo de cintura, a maleabilidade para conseguir contornar as coisas que acontecem na nossa vida, porque a vida de 100% das pessoas, cedo ou tarde, tem imprevistos, tem coisas que não estavam no planejamento, e tudo bem, né? Então, não tenha um planejamento rígido, não seja tão autocrítico, tão ferro e fogo, né? Calma, o mundo é feito de nuances, de degradês, de maleabilidade, né? Pessoas, uma coisa que é extremamente importante e tem tudo a ver com a maleabilidade do nosso planejamento é: estou planejada sempre para fazer 5 exercícios de cada um dos tópicos, ou 10 exercícios de cada um dos tópicos, que seja o número, né? Para começar 5 eu acho pouco, enfim. Mas a questão é: eu já fiz os meus 5, não vou fazer mais nenhum, porque eu estipulei 5 pra mim. Ou se não, se você faz 500 exercícios, eu só fiz 450, eu vou fazer mais 50 mesmo tendo entendido e acertado todos os outros, porque eu falei que eu vou fazer 500, entendeu? Seja maleável, seja flexível. Isso me lembra muito um conto que eu estudei no judô, né? Que é do salgueiro e da cerejeira. A cerejeira é rígida e seu tronco é forte, né? E ela sempre se gabava pro salgueiro que ela é forte. Salgueiro é pinheiro, né? Que é mais molinho assim. Bom, e ela falava que ela era forte, não sei o que. E quando nevou, a cerejeira não cedia, né? E ficava segurando aquela neve toda até que ela quebrou. E o salgueiro, ele, com o peso da neve, ele era mole, então ele abaixava e deixava a neve cair, voltava, né? Então ser flexível traz o peso do mundo. Com o peso do mundo a gente consegue, né, se desvinculando das coisas. Então não tenha um planejamento rígido, né? Tenha um planejamento maleável para que possa contemplar os problemas que a gente encontra no dia a dia, né? Hoje eu tô com um vocabulário bem robusto, né? Bom, quem gabarita as coisas, então fazendo um panorama geral, quem gabarita as coisas não tem medo de pedir ajuda nem de ajudar, não está sozinho no mundo, é organizado e tem planejamento não rígido, porém sim maleável, sabe onde quer chegar, né, em qual lugar, aonde vai e por quê, né? Então sabe que quer passar no vestibular e tem seus motivos. Na época que eu fiz o vestibular, eu tinha meus motivos para querer passar na pública pela qualidade de ensino e por não ter dinheiro para pagar uma particular. Então ter os seus motivos claros para você mesmo é extremamente importante. Não ter medo de ajudar nem de pedir ajuda. E tenha sempre os seus treinos muito bem colocados e distribuídos ao longo do tempo, tá? Treine. O treino é extremamente importante para a gente conseguir saber as linguagens, não ser algo extremamente novo quando começar o vestibular. Então treine, tá? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Toda terça e sexta fica disponível vídeo novo nos canais Instagram, Face e YouTube da professora Cacaso.